A vida não sabe esperar, passa depressa e ninguém vê. Boa tarde, meus queridos irmãos, graça e paz. Eu me chamo Tiganá, faço parte da Primeira Igreja Batista de Jandira, a qual eu também faço parte do Ministério da Juventude, e fui convidado a trazer a reflexão nessa quinta-feira, a primeira quinta-feira de agosto, que vai abrir uma sequência de quintas, aonde está sob a responsabilidade do Ministério da Juventude, a trazer algumas reflexões em comemoração ao mês da mocidade, o mês nas igrejas batistas, onde se dá uma ênfase maior para o jovem e para o adolescente. E pensando nessa primeira quinta-feira, eu queria compartilhar com os irmãos o nosso tema, que é "E aí, qual é a sua?" E trabalhar um pouquinho em cima desse tema, que a princípio ele parece ser bem simples, mas na realidade ele é uma convocação a que nós tomamos um posicionamento dentro do reino de Deus. Hoje nós tomamos posicionamento sobre diversos temas da sociedade, seja política, seja causas sociais, seja clima, seja os diversos temas, a gente está sempre tendo uma posição e esquecendo de tomar um posicionamento no reino de Deus. E para que a gente possa entender um pouco desse posicionamento, eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz o seguinte: "Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor." Eu gostaria de compartilhar 4 destaques dentro desse versículo. O primeiro destaque é que temos que escolher a quem vamos servir. Quando Josué questiona o povo, é porque Josué ele quer uma confirmação do povo. E durante a nossa caminhada, sempre haverá esses enfrentamentos, onde nós precisamos nos posicionar e escolher a quem nós vamos servir, né? Uma segundo destaque é que nós possamos aprender com os erros e consequências daqueles que vieram antes de nós, ou os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, nossos tios, os adultos. Nós não precisamos passar pelos mesmos problemas que eles passaram para aprender ou para sentir as consequências. Quando Josué convida o povo a lembrar os deuses dos antepassados, ou em uma outra versão, os deuses dos pais deles, Josué está falando assim: você quer servir aos mesmos deuses que seus pais serviram e as consequências que eles tiveram, vocês querem para vocês também? Uma terceira lição é que os deuses da terra que habitamos não é nosso Deus. Hoje, em meio a tantos problemas e dificuldades, nós temos a tendência de criar deuses, né? Ou endeusar pessoas, sejam eles políticos, pessoas, hashtags e etc. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele não habita nessa terra, né? Ele habita nos altos céus, no trono. E que nós somos estrangeiros aqui. E que nossa caminhada aqui, ela é passageira. E o último destaque que eu queria dar é que nós possamos ser exemplo para os nossos nas nossas escolhas, né? Josué termina o versículo dizendo assim: eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele começa a enfatizar eu. Por quê? Porque ele era um exemplo tanto para o povo quanto para a sua família. Que nós possamos ser para a nossa família ou para as pessoas que estão à nossa volta esse exemplo, para que as pessoas enxerguem que nós servimos ao Deus vivo, que nós servimos ao nosso Senhor. Então, eu queria concluir repetindo aqui esses 4 destaques, em que nós temos que escolher a quem nós vamos servir. Escolha hoje a quem irão servir. Que nós possamos aprender com os erros e consequências daqueles que vieram antes de nós, os deuses dos antepassados, e que o nosso Deus, ele não habita nessa terra, né?
e que nós possamos ser exemplo para aqueles que são os nossos. Gostaria de orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus vivo, o Deus que nós servimos, e obrigado por trazer essa lembrança em nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda sempre que sermos questionados a quem nós servimos, que nós possamos falar que servimos a Ti, o nosso Deus vivo, ó Pai. Obrigado por esse mês que está se abrindo, pela sequência de reflexões que nós teremos durante este mês, que seja um mês abençoado, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, amém. A vida não sabe esperar, passa depressa e ninguém vê. Gastamos tempo julgando e alguém vai julgar você.